Olá pessoal, começando o nosso Empreender, né, de uma forma hoje, entrevistando uma mulher. Tem tempo que não vem uma mulher aqui no nosso programa. Não é falta de aviso nem de chamar, mas como sempre agradecendo a abertura da sua casa para o programa Empreender entrar. É com muita honra que a gente tem essa satisfação de ter a sua audiência. E, como eu falei, é muito grato a gente ter uma mulher, não por causa de certa forma até da forçação de barra, né? Muitas vezes a pessoa fala assim, tem que ter uma mulher pela essa forçação de barra. Mas é porque é muito lindo a gente ver a mulher empreender, porque isso é muito gratificante. E hoje, Margarete Marsalha. Armani. Muito obrigado por você estar aqui conosco. Eu que agradeço. Eu vou chamar de Margot. Pode, fica à vontade. Tá, Margot, né? exatamente. Então, para nós aqui que estamos íntimos, Margot, para quem está de casa, Margot. Vamos conhecer um pouquinho a história da Margarete. Natural da onde? Natural registrada em Colatina, no interior. Colatina? Exatamente. Mais precisamente em Bananal. Na época, quem morava no interior era registrado em Colatina. E Bananal era Linhares? Bananal pertencia a Colatina. E aonde eu nasci, Santo Isidoro, pertencia a Bananal. E como é que você foi se perder lá naquele cantinho? Conta um pouquinho pra gente, papai e mamãe, da onde vieram. A família Marsalha é italiano. E minha mãe era de Primavera, morava lá. E meu pai morava em Santo Isidoro. E eu vivi 4 anos só ali em Santo Isidoro. Quando ia fazer 4 anos, a gente se mudou para Minas Gerais. Mantena. Fiquei 20 anos em Mantena. Que é divisa com o Espírito Santo, sim, né? Sim. E em 93 eu vim morar em Linhares. Em Mantena, então, há 20 anos foi o período que você estudou, que você teve lá. Como é que foi essa carreira acadêmica, vamos assim dizer? Eu saí de Mantena, eu estava com 23 anos em média. Então, já tinha feito o primário, o ginásio da época. Da época, né? E quando a minha mãe mudou para Linhares, ela mudou alguns meses antes, depois eu mudei. E eu vim morar aqui em Linhares com ela. Quando ela veio, eu fiquei. E depois eu vim morar em 93 com ela. Lá você já estudou, chegou aí à faculdade? Não, ainda foi aqui? Não, ainda não. Eu fiz faculdade aqui em Linhares. Foi aqui em Linhares. Aqui em Linhares. E quando você fala mamãe mudou, vieram todos? Não vieram? Quantos irmãos? Fala um pouquinho da família. Vieram Nós temos que conhecer, né? Quem está em casa hoje vai conhecer outra pessoa. Não é a pessoa pública, Margarete. Margarete na intimidade. Na Margarete na intimidade. Olha, bom nome para um próximo programa, né? Vieram todas. Eu tenho 5 irmãs, 6 comigo. Só mulher lá em casa. Só mulher? Homem, só mulher. A casa das 7 mulheres. A casa das 7 mulheres. Né? Com sua mãe, aí. O pai foi um cara feliz, né? Um cara feliz. E aí tinha uma irmã que mora ainda em Barra de São Francisco, que era casada, que continua morando lá até hoje, que é a cidade vizinha. Você é a primeira, a última, como é que é? Eu sou a segunda, número 5, das mais novas. Acima de mim tem 4. Eu sou a número 5 e tem a número 6 ainda abaixo. Sim. E todos mudaram para Linhares, menos essa minha irmã que continua em Barra de São Francisco. E eu que fiquei morando lá. E seu pai lá na época mexia com agricultura? Ele mexia com o meu pai, Marcelo, na época no interior eles tinham terra. A família Marsalha, né, tem aquele pedaço que é conhecido como os Marçal, que é os Marsalha. E na época ele vendeu a parte dele para os irmãos e se mudou para Mantena. E lá ele foi trabalhar de representante comercial. Ele era ambulante, famoso ambulante. Caixeiro viajante. Caixeiro viajante. E assim ele viajava. Tá às vezes vendo? A gente, olha bem, você fala assim, a gente vai investigando. E aí, como o nosso programa é Empreender, né, você está empreendendo numa área que nós vamos falar daqui a pouquinho, mas que ela é muito fina, ela é muito sutil e difícil. E olha aí onde está um pouco desse sangue. Lá no Caixeiro Viajante. Lá no Caixeiro Viajante. Olha aí, exatamente. Tá vendo como é que... Você já tinha pensado assim? O meu pai, eu acho que eu não tinha olhado por esse ângulo aí. O meu pai era um excelente vendedor. Olha aí. Sabe aquele vendedor no sentido de entrar em rapport, de se conectar com a pessoa mesmo. Ele não tinha dificuldade nenhuma em entregar o produto ou tirar o pedido que falava. Ele era... E da época ele ficou a vida inteira praticamente trabalhando com isso. Mudou só de ramo, né, de trabalho. Sim, talvez de ramo, de produto, sim. Mas a veia empreendedora está ali.
E a minha mãe era costureira. A mãe costurava e era uma excelente costureira. E ela fazia em casa, costurava em casa, como costureira normal, e depois ela foi trabalhar em fábrica mesmo de costura. Lá em Mantena inclusive tem uma loja aqui em Linhares, a Rabbit, né, que é uma fábrica de camisa. E ela trabalhou nessa fábrica lá em Mantena, que era de lá. E aí você conheceu na época a Maria da rádio, que era muito... Maria Gava. Né? Maria Gava, Paulo, né? Todo mundo aí. Isso, na época do Paulo Gava. Tá vendo? Você tem um pedacinho na comunicação. Olha que engraçado. Também, né? Quando a gente for falar da mente, né? Exatamente, a comunicação já tá ali na... E Margot também casou com a Taíde também já teve rádio. Sim, rádio, exatamente. Né? Adiantei aqui, né? Comunicação. Adiantei aqui um pouquinho. Mas aí você veio para Linhares, foi trabalhar, casou naquele período, fez... Assim que eu cheguei em Linhares, eu conheci a Taíde. Eu sempre vinha passear aqui, né? Que a gente era desde criança, todo ano, porque a nossa família, avós, todos daqui. Então a gente sempre passeava aqui em Linhares. E eu não conhecia meu marido, a Taíde. Em 93, quando eu vim definitivamente morar aqui, que eu passei a conhecer a Taíde. A gente começou a namorar logo em seguida, questão de meses, né? E entre noivado, namoro e casamento já tem... Ele te enrolou bastante tempo, bastante. Né? A Taíde, né? Já teve aqui a Taíde, você enrolou Margot muito tempo, hein? Né? Bastante tempo. Depois ele criou coragem, falou, não, acho que ela já está pronta, já lapidei um pouquinho. Ele já estava na política na época? Já. Ele já tinha sido vereador, acho, por 3 mandatos. Acredito que assim, não tenho certeza se era 3 ou não, mas era 3 mandatos. E nesse ano que eu conheci, ele não estava atuando, que ele tinha perdido na legenda a última eleição. E depois, logo na campanha seguinte, ele já se candidatou novamente e eu já entrei junto. E como é que é ser mulher de político? Porque geralmente a maioria reclama, né? Não, Marcelo, eu acho que se você decide fazer uma coisa, tem que fazer bem feito, né? Você tem que entrar de corpo e alma. É claro que no início tem aquela dificuldade, adaptação, que a vida é outra, né, na situação. É porque você vira público, né? Sim. Vira público servindo ao público. Ao público. E você tem que ter respeito ao público. Exatamente. E aí, quando chegava a campanha, depois que ele foi para vereador, ganhou. Depois ele foi para deputado estadual, se elegeu por 2 mandatos. Em 2014, né, que foi a última de deputado, que ele concorreu, como ele entrou no processo meio complicado em 2013, então ele não se elegeu tão bem por causa de legenda e, felizmente, hoje ele está fora. Então, quando começava uma campanha, a gente falava assim, ai meu Deus, vai começar aquele processo tudo de novo, porque é desgastante para você fazer bem feito. E aí depois, quando terminava, a gente falava, ai, que pena que acabou. Agora vai demorar a chegar outro, porque a gente se envolve, né? Você vai... Mas você se envolvia, mas sempre trabalhando e não deixando o seu outro lado. Perfeitamente. Sempre trabalhando. E eu sempre fui da área administrativa. Depois que eu saí da Rádio Cultura, eu prestei um concurso público na Prefeitura de Linhares, e na área de RH, né, de folha de pagamento, departamento de pessoal. E os últimos 8 anos que eu fiquei na prefeitura, eu trabalhei na gerência do RH, né, nos 2 últimos, na sequência, né, os 2 últimos 8 anos. E quando eu decidi, já em 2008, eu comecei a direcionar meu desejo, minha vontade de trabalhar em outra área. E comecei a fazer uma transição de carreira. Mas você não sabia qual era a área ainda que você queria? Não sabia. Né? Então, e como é que foi essa busca primeiro? Vou buscar uma outra área. Pensa assim, como é que eu vou buscar? Eu sempre gostei de ler muito, de buscar informação, dessa parte de desenvolvimento pessoal. E uma vez eu fiz um pequeno cursinho, talvez até você conheça, aquele chamado Leader Tree, né? E aí comecei a me envolver mais, a saber, sabe, essa busca de que você precisa estar satisfeito ou não está. E em 2009 eu conheci a PNL, a Programação Neurolinguística. E aí despertou, aí foi uma paixão, assim, falar assim, é isso que eu quero para minha vida. É isso que eu quero fazer, é isso que eu quero trabalhar. O PNL não é, você hoje não é só o PNL. Não. Mas também não vai falar agora, porque esse despertar nós vamos conhecer depois do intervalo. Não saia daí, é rapidinho, esse papo gostoso volta daqui a pouco.
Estamos de volta com o Empreender. Não falei que era rapidinho? Enquanto teve esse intervalo, nós fomos lá pesquisar aquele nome que eu estava devendo para as artesãs. Não é, Margot? E a gente pesquisou aqui, né? É o patchwork, que é a coxa de retalho, não é? Da vovó. Hoje em dia, então todos os artesãos aí, me desculpem, né? Que vocês que trabalham, mas que juntam os retalhinhos ali, faz um patchwork, essa coisa linda e maravilhosa. Né? No primeiro bloco nós conhecemos um pouco da vida da Margot. Se você não acompanhou, se você perdeu, chegou em casa agora, não tem problema, nosso programa reprisa nas quintas-feiras, nos domingos também, ou então acompanha a gente no nosso YouTube. A história rica, linda de Margot. E agora nós vamos falar um pouquinho da Mente Performance, que é a empresa que a Margot atua como proprietária, fundadora e conquistadora, eu vou chamar, porque é um ramo totalmente diferente, que é um treinamento, e agora nada melhor do que você para falar da Mente Performance e como é que foi esse brilho, como é que chegou até aí quando você se apaixonou na PNL. Em 2009 eu conheci na verdade a PNL, e quando eu conheci deu aquele despertar assim, sabe, aquele clique assim, falei, é isso que eu quero. E aí eu comecei a me envolver nesse universo, fui para vários outros cursos similares, inclusive curso de coach, como a gente tinha conversado, respiração de renascimento, constelação sistêmica. Hoje você faz constelação? Faço. Gente, olha, vocês conhecem constelação? Eu sei que o programa não vai dar tempo da gente falar tudo de constelação, mas se não conhece, pesquise e vai adorar. E depois marca com ela. Pronto, não preciso dizer mais nada. É fantástico. Não é só fantástico. É fundamental para você entender as suas origens e o passado e o futuro. Isso, para você ampliar seu pensamento. Fala para mim, você que conhece melhor, você que dá a constelação. Exatamente isso que você falou, Marcelo, que o fundamento é você realmente conhecer as suas raízes, entender e ter gratidão e honrar toda a sua história. Porque a partir daí você leva a sua vida para frente. É ampliar seu pensamento de uma forma geral. É você não ficar naquele foco assim único de certo, errado, pode, não pode, não. É você ter uma visão sistêmica ampliada de cima como um todo. E a partir do conhecimento, da informação para a consciência, você tomar as suas decisões, a sua mudança de ressignificação interna para seguir com aquilo que você precisa. O respeito à hierarquia, né? Fundamental na constelação. A ordem. Hierarquia, a ordem. E as leis, as 3 leis que regem, né, o sistema, o pertencimento, a ordem e o equilíbrio entre dar e receber. Exatamente. Em todas as relações tem que haver equilíbrio. É o que eu me lembro muito da constelação, porque esse dar e receber é muito importante. Muitas vezes a pessoa fica desgastada porque ela dá amor e não recebe, e ela tem que entender que ela tem que parar um pouquinho para receber o amor, né? Que a responsabilidade de quem está se doando demais e nem dá espaço para que o outro retribua, já fica achando que está fazendo melhor e não está fazendo melhor. Está descompensando, né? Está distanciando. Isso é muito legal, né? Como é que você fala assim, você está dando amor demais? Aí que entra a parte, não, tem que saber como colocar para a pessoa para ela entender realmente, ela sentir que ela está fazendo. Gente, olha, foi só uma degustaçãozinha muito ínfima, porque constelação é muito mais que isso. É um universo muito rico e muito poderoso. Além desses cursos, você foi fazer os cursos de PNL, de constelação, mais do que de treinamento, o coaching. Já que ainda fala uma palavra coach, que eu não gosto muito, né? Ela tá meio pejorativa, mas ela é a verdadeira coach, né? Depois vocês pesquisem aí também. Sim, o coach nada mais é do que um treinador. Porém, o nome coach, como você pontuou muito bem, está meio pejorativo para algumas questões de pessoas que talvez não aplicam de certa forma ideal, como realmente é na origem. Além do PNL, da constelação, respiração de renascimento, que também é uma técnica fantástica para trazer para a terapia. Respiração de renascimento, ou respiração conectada. Respiração feita por uma única via, com um tempo maior, né, de respiração, puxa e solta. É uma forma de você trazer consciência, estado de presença, de você ressignificar suas questões bloqueadas no seu corpo, porque o corpo tem mais memórias do que a própria mente. E nesse processo você entra no estado de paz, sabe, de presença, de ressignificação dos seus problemas, dos seus traumas, da sua vida, sem contar que é uma forma de você
trazer a sensação de calma e presença pro aqui e agora. É como se você... A respiração, para você entender um exemplo, quando a gente leva algum susto, acontece alguma coisa, você contrai, né? Você tranca, você prende. E essas memórias ficam registradas no corpo. Acontece alguma coisa, você... A primeira coisa que faz é parar de respirar. Isso vai se somatizando no corpo, aquela história, aquele registro gravado que você viu, ouviu e sentiu. Através do processo da respiração, dessa forma, conectada a uma única via, boca ou nariz, por um tempo maior, circular e com alguns outros elementos, você vai soltando e desprendendo. E isso, no momento, pode trazer informação, memórias, imagens, som, sensação, sentimento, riso, choro, enfim. Aquele processo causado por essa forma de respirar, que isso vai soltando, liberando, integrando, dando significado àquilo dentro de você. É fantástico, é fantástico. É uma forma assim de terapia também para você entrar no estado de presença e começar a se entender. Isso que eu encontro no Mente Performance. Hoje o Mente Performance está onde? No Laguna Center? Está no edifício Laguna Center, na Torre C, naquela de varandinha em cima, na sala 103. Nós trabalhamos com cursos, formação de PNL, que é um curso de 120 horas a carga horária, inclusive ele está acontecendo, começou em maio, 12 de maio, vai terminar 2 de setembro. Lá é só o escritório. Lá só o escritório. Então os atendimentos não são lá? Os atendimentos são lá, também. Inclusive os cursos eram feitos ali, que eu tenho um auditório próprio, mas agora ele está alugado permanente. Então, eu estou locando fora para fazer o treinamento fora. Mas a sala de atendimento é ali também. Então, você tem treinamentos? Treinamentos corporativos. A empresa solicita um diagnóstico, me fala o que está acontecendo, a gente faz o diagnóstico e monta o treinamento de acordo com a realidade dela, com as necessidades. Vocês que estão aí em casa assistindo, é técnica, não é dom. Não. Né? Que muitas vezes falam assim, mas o cara tem o dom da linguagem, o dom da fala. Tá, ele tem o dom da fala. O papagaio também. Não é verdade? Como colocar desenvolver essa falar, habilidade, como né? desenvolver habilidade, como transmitir segurança, confiabilidade na fala. É técnica. E você sabe que a comunicação, 7% é o conteúdo da mensagem, é o que eu falo. 38% é o como eu falo, tonalidade de voz, volume, ritmo, aquela congruência entre verdade ou mentira. Eu falo e mostro aquilo que eu estou falando. E 55% é a expressão corporal. Ou seja, a linguagem, ela é 93%, ela é inconsciente. Tô danado aqui, gente. Certo. Já pensou, Margot me analisando todinho? Você vai muito bem, Marcelo. Perfeito. Margot me analisando todinho aqui. A comunicação, a gente se comunica de forma inconsciente. Sim, sim. Não é? Por isso que as relações geram tanto conflitos também. Eu não sei o que eu estou passando para a pessoa, uma informação, e pela minha não ação, às vezes um olhar, uma forma, eu já estou me comunicando. Então, e conhecer esse universo, né, é necessário. E comunicação, ela tem duas vias. Eu não vou chamar de duas vias, porque fica meio complexo, né? Duas vias, vai por aqui, volta por lá. Mas ela é uma via que tem que ir e voltar. Porque emissor e receptor. Isso, emissor e receptor. Né? Você tem a técnica, eu só vou aqui pincelando. Sim, duas vias mesmo. Porque não é só eu falar, você precisa entender o que eu falei e compreender. Exatamente. E eliminar os ruídos disso daí. Então, eu acho que é o grande dificuldade da comunicação. Sim. Dentro da PNL, você colocou essa fala aí, eu me fazendo um gancho, uma sequência, existe um pressuposto, ou seja, uma pressuposição, um princípio, não é uma verdade absoluta, mas se a gente colocar como uma verdade, facilita as relações, de que a responsabilidade da comunicação é do comunicador, é de quem está enviando a mensagem. Se eu falo A e você entendeu B, então eu comuniquei B. E não adianta dizer não, gente. É cartaz, é WhatsApp, é e-mail, é linguagem, é sinais, é Libra. A gente falha na comunicação. E aí fica naquela discussão, não, eu falei, você não entendeu, eu falei isso, você entendeu aquilo. E que dica você dá? Lógico, que dica não, né? Quer melhorar a comunicação, você vai lá para a Mente Performance e faz um curso de PNL, faz um curso de falar em público, né? Como é que se chama? Oratória. Com PNL. Né? O PNL. Mas que dica você dá? Né? Não é, o curso eu sei que você tem que fazer, mas a dica. Mas a gente tem que se conhecer primeiro. Será que, como eu estou falando para a pessoa,
ela está entendendo que é isso que eu estou querendo? Porque se eu sei que a pessoa funciona de uma forma e eu funciono de outra, e ela está correta no ponto de vista dela e eu do meu, eu tenho que me certificar se o que eu falei, eu tenho que ter clareza na comunicação. Eu tenho que fazer perguntas para ver se o que eu falei foi entendido pela pessoa. Porque a gente costuma falar assim, é claro que eu falei, isso é óbvio. Não, óbvio não existe, óbvio não existe. Então a gente tem que ter esse cuidado, essa clareza da comunicação e entender que de forma não verbal a gente se comunica muito. A não ação é uma forma de se comunicar. Então nada mais útil do que você se conhecer, você conhecer um pouquinho de como isso acontece. Gente, está vendo aí, vocês de casa, como é que a gente vai aprendendo? Agora eu vou pedir uma dica para mim, eu vou ser egoísta agora. E agora que nós estamos falando lá com o pessoal de casa, que a gente não sabe como é que está chegando. Como está chegando a comunicação? Como é que está chegando a comunicação? Como que eu devo me portar aqui diante das pessoas? Aí, né? Se é a linguagem verbal, eu tenho que ter clareza, um bom vocabulário, falar da forma que eu entendo, compassado, em ritmo diferenciado, porque de forma inconsciente o ouvinte está recebendo essa informação. Como eu devo me portar aqui? É claro que o nosso querido Yuli, ele já colocou tudo em ordem aqui no cenário, mas eu tenho que me certificar se todos os detalhes estão corretos, como é que a minha imagem está chegando. Porque de forma não verbal eu estou me comunicando. Então, sabendo de como eu devo fazer, eu vou me adaptar a esse conceito e me mostrar dessa forma. Porque, claro, a informação está chegando lá através de um aparelho, de televisor que está lá, ou às vezes a pessoa está ouvindo só o que a gente está falando. Então, esses cuidados eu tenho que me certificar para colocar. Então, a imagem que eu estou mostrando está sendo recebida de forma inconsciente pela outra pessoa, pelo ouvinte, e também de forma consciente. Mas ainda assim, 93% é de forma inconsciente. Então, se eu estou falando de PNL, de curso de oratória, que é possível você se transformar, como eu estou falando, tem que aparecer que eu tenho que acreditar nisso, tem que ser verdade. Porque senão não vai conectar com o outro. Não tem como você fingir, porque a gente chama isso dentro da PNL de incongruência. Eu falo uma coisa, só que estou mostrando outra. Tanto na voz quanto na minha... Igual aquela pessoa que fala assim, nossa, eu tô tão feliz, né? Isso, eu tô tão feliz. Nossa, tá vendo que você tá feliz aí. Não tá, não bate, não encaixa. Não tem ecologia aí. Então você tem que ser extremamente, tem que colocar a sua verdade, seu coração. Por isso quando a gente diz, vai falar alguma coisa, não sei o que falar, Margot. Fala do coração. Fala da verdade para você, que aí você conecta com a outra pessoa. Isso é muito importante. Isso, exatamente. Gente, nosso tempinho, né? Muito curto, muito voando, curto. Né? E posso... Pode. E a mente performance, você me perguntou, acho que eu dei uma puladinha aí no quesito. Eu trabalhava no início de forma informal, digamos assim, nessa parte da mente performance. Quando ela realmente foi criada, eu falei, não, agora eu vou deixar tudo que eu faço e vou totalmente investir na mente performance. Aí criei a empresa em 2014 e, na verdade, eu acho que eu até comentei com você, né, quem me deu essa veia empreendedora aí que falou assim, que meu marido, o Ataíde, ele tem uma visão. Tem mesmo. Sim, assim, não tenho dúvida. Tudo que ele, nesses 30 anos que eu tô com ele, tudo que ele fala assim, ele coloca a mão, ele fala, eu vou fazer e vai dar certo. Você pode ficar tranquilo, que ele vai fazer e vai dar certo. Ele tem uma visão, ele fala, não, vai que é assim que tem que fazer. Claro que tem que ter ação, atitude. Sim. Ele é muito executor, extremamente. E ele não tem muita paciência para ficar, não. Ele fala, se tem que fazer, faça, não fica enrolando. E ele tem razão, vou ter que fazer isso. Toma uma decisão, monta a empresa e vai fazer o que você quer. E aí eu fiz e já está desde 2014, oficialmente, né? Sim. Quase 10 anos. Mas você é um exemplo. Por que eu falo isso? É um exemplo de estar aqui. Porque realmente você está em uma área que é muito difícil de se estabelecer. Né? Em Linhares só tem você. No norte do Espírito Santo só tem você. No Espírito Santo eu acho que só tem você. Né? Eu tenho alunos de várias né? Você tem alunas e tal, tem muitas pessoas envolvidas na comunicação, a gente brinca aqui. Clientes, mas você está no topo. Sim. Então isso é gratificante para nós do empreender. E como o nosso tempo está acabando, infelizmente, a gente sempre pede assim, que dica você daria para aqueles seus alunos, aqueles que já treinaram, aqueles que querem fazer? Qual é a dica que você dá lá para a gente dar para quem está em casa assistindo? Então eu vou pedir você, não, agora prepara, agora você olha para a câmera, que é todo seu, e que dica você daria para quem está em casa? Como eu digo para os alunos lá, toda a informação ela vem, mas
conhecimento, prática e repetição. Não adianta a gente absorver uma informação, treinar na sala, praticar e depois engavetar e deixar. É repetição, a mente aprende pela repetição. Então nós precisamos colocar em prática o que a gente deseja. E detalhe, se você tem um sonho, faz. Tudo é possível para aquela pessoa que deseja, aquela pessoa que acredita que vai, aquela pessoa que tem ação, que tem atitude. Como se diz, eu não vou falar assim esperando, ai Deus me ajuda que eu consiga ser uma excelente oradora. Não. Você tem que fazer. O que eu preciso de fazer para ser isso? E quando você faz tudo o que é possível, o impossível a gente deixa para Deus, porque Ele é que manda. No resultado a gente não domina, a gente domina o processo. Então, praticar, repetir, colocar ação, desejar, sonhar e que certamente não tem como dar errado, só vai dar certo. Gente, Margot, muito obrigado. Eu que agradeço. De estar aqui conosco. Muito gratidão obrigada pelo convite. Né? Com essas palavras, a gente só espera que as letrinhas subindo, hein? O Empreender está acabando por aqui, o de hoje, né? E muito grato pela sua audiência. Né? Nós vamos ficar por aqui e você com a programação da Rede Sim. Audio Jungle.